Se você assiste anime ou gosta da cultura japonesa, provavelmente você já viu alguma cena como essa daqui, japonês sentado no chão, comendo ou conversando com os amigos. Muitos têm dúvida da onde que veio essa cultura japonesa de sentar no chão, sendo que tem cadeira, que é muito melhor na visão da gente, né? Então, se você tem essa dúvida e acha que dói ficar sentado no chão tanto tempo, então assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo para você. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Wesley, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Yonsei, o canal onde eu mostro tudo sobre o Japão, curiosidade, mitos, até mesmo sobre a cultura japonesa. Então, nesse vídeo eu vou falar para você o porquê que japoneses sentam no chão. Então, se você tem essa dúvida, continua assistindo que eu vou explicar tudo para você. E eu tenho uma novidade para você que gosta da cultura japonesa e gostaria de ser respondido ao vivo. Eu vou começar a fazer lives de segunda a sexta na Twitch, às 10 horas da noite aqui no Japão ou 10 horas da manhã aí no Brasil. Eu vou começar respondendo perguntas ao vivo, se você tiver alguma dúvida, ou se você tem algum vídeo para me reagir, porque as reações eu vou começar a fazer ao vivo também, os react aqui do canal eu vou fazer ao vivo lá também, e também eu jogar um pouco com a galera aí, se divertir um pouco, bater um papo melhor com vocês aí, ter uma interação melhor com vocês, beleza? Então vai estar aqui o nome do canal lá, Vida de Yonsei, vai estar certinho aqui, só escrever isso aí lá na Twitch que você vai achar o meu canal lá. Então eu espero você lá no Twitch, beleza? E também se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo aí, nenhuma atualização nova aí sobre o canal, sobre o vídeo aqui no Japão e muito mais aí, beleza? Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Então, para me explicar para você o porquê que japoneses adquiriram essa cultura de sentar no chão, nós precisamos voltar no Japão antigo. Provavelmente você sabe, aqui no Japão é um país muito difícil de se acessar. Hoje em dia consegue vir de avião, né? Mas antigamente só vinha de navio. Então o Japão ficou um país muito fechado para a cultura estrangeira. Ficou assim muito tempo mesmo. E o primeiro país que conseguiu vir aqui no Japão foi a China. Mas antes de vir a China aqui no Japão, os japoneses começaram a adquirir a própria cultura aqui no Japão. Inclusive o Japão foi um país onde passou muito tempo, um país onde não tinha nem escrita aqui no Japão. E aqui no Japão, como é um lugar muito frio, né, o clima muito frio no inverno, eles começaram a fazer as casas um pouco mais, um chão um pouco mais baixo para proteger do frio, né, e o chão eles eram tudo de terra mesmo, eles não tinham nenhum tipo de piso, nada mesmo. E para eles dormir, eles colocavam uma esteira feita de palha, uma esteira feita de palha, tudo trançado uma na outra, né? Essa aí era a cama deles, era o jeito que eles moravam. Aqui no Japão, muitos não sabem, mas antigamente era um país muito pobre, porque aqui não tem recursos, é um país muito pequeno, né? Então o Japão começou a ficar desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que o Japão perdeu, tudo mais, eles começaram a mudar a mentalidade deles. Mas antigamente era um país muito humilde mesmo, eles viviam como dava mesmo. E aí junto também a cultura japonesa, que na religião deles, eles acreditam que o imperador é Deus, né? Ou descendente de Deus, né? Então ele é o único que pode ficar acima de todos os outros japoneses. Só o imperador pode ficar acima. Então por conta disso eles adquiriram a cultura de nenhum ficar acima do outro quando eles estão conversando, né? Ou no dia a dia mesmo. Então quem ficava sentado em um lugar um pouco mais alto, como cadeira ou um banquinho, ele já se sentia um pouco mal, porque poderia parecer que era arrogante, que estava querendo ser como o imperador e tudo mais. Então eles preferiam sentar no chão. Então começou daí, da cultura japonesa, desse sentimento deles não querer ser maior que ninguém. Então já começou daí, eles não querer usar cadeira. Mas até então eles não conheciam a cadeira, né? Começou a vir essa cultura quando os chineses conseguiram entrar aqui no Japão. Pela primeira vez entrou estrangeiro aqui no Japão. Então eles trouxeram bastante cultura, trouxeram o kanji aqui no Japão, que eu vou fazer um vídeo também sobre isso, como que surgiu o kanji aqui no Japão, né? O kanji japonês. E também trouxeram o jeito de plantar arroz, que é muito importante para esse vídeo também, que mudou muito a mente japonesa, né? E também trouxeram a cultura da cadeira.
Mas o que mais deu certo foi o kanji, né? E a plantação de arroz. Eu vou explicar o porquê. Aqui no Japão, como é um país muito pequeno, né? E não tem muito recurso, então os lugares para plantar é muito pequeno. E o jeito que os chineses plantavam dava muito certo aqui no Japão. Eles até hoje permanece esse jeito de plantar, são os hatakes, que vai estar aqui a foto, né? A maior parte do arroz, quando está sendo plantado, ele é colocado debaixo d'água praticamente, coloca bastante água. E com isso eles conseguiram ter bastante plantação de arroz e fazendo assim ter uma matéria-prima que é a palha de arroz. Com a palha de arroz, os japoneses inventaram o tatame, que está aqui a foto, certo? Que é um tipo de tapete, que é um tipo de chão que eles começaram a utilizar nas casas. Então, no lugar da terra que tinha, eles começaram a colocar o tatame, porque o tatame ele conserva também o calor, então já protege um pouco do frio também. E também já ajuda também ele sentar no chão. Se você já conhece tatame, você sabe, né, que ele é bem macio mesmo em comparação com o chão de piso ou de madeira e tudo mais. Então, não tinha necessidade de ter cadeira. E se você coloca a cadeira em cima do tatame, você fica um pouco torto e tudo mais, não é coisa muito boa de se fazer. Então, só alguns que pegaram essa cultura da cadeira, mas a grande população mesmo, as pessoas pobres, né, não tinha essa condição de ter a cadeira, ou até mesmo não tinha necessidade. Então eles preferiam sentar no chão mesmo, né? Então, ao passar do tempo, né, os chineses aqui, depois chegaram os portugueses aqui no Japão também, trouxe mais ainda a cultura da cadeira. Mas por conta de alguns atos que eles fizeram aqui no Japão, que eu também vou fazer um vídeo sobre isso também, o que aconteceu nessa época. Então, o imperador da época decidiu bloquear a entrada de qualquer estrangeiro. Foi proibido ter estrangeiro aqui no Japão. E até mesmo as coisas da cultura estrangeira aqui no Japão. Então foi abolido cadeira, tudo mais. Até estrangeiro que tinha residência fixa aqui no Japão foi mandado embora. Aqueles que não saíram sofreram com a lei também. Foi uma época muito ruim aqui no Japão. Ficou fechado aí mais ou menos por 250 a 300 anos, mais ou menos. Então, nesse meio nasceu muitos japoneses. Aqueles que eram mais velhos conheciam a cultura da cadeira, né? Mas foi passando o tempo, eles foram nascendo novos japoneses. Esses novos não chegaram na época que tinha cadeira aqui no Japão. Então foi se perdendo por esses 300 anos, foi perdendo a cultura até que sumiu completamente. Então até hoje existem japoneses que sentam no chão. Nas casas japonesas você vai ver um cômodo que eles deixam só para ter tatame mesmo, só para eles manter essa parte da cultura viva ainda entre as novas gerações, porque hoje já estão acostumados com cadeira. Aqui é normal, igual a qualquer outro país mesmo, mas para eles manter isso na cultura, eles ainda usam ensinar as crianças a sentar no chão. Então, se você tem curiosidade para saber como que é comer sentado no chão, você pode vir aqui no Japão e em restaurante típico japonês, que ainda existe uma área específica que você pode comer sentado no chão. E é bem interessante, é algo que você vai provavelmente você vai gostar bastante aqui no Japão, experimentar algo da cultura japonesa mesmo. E por que japoneses sentam no chão e não dói, né? Assim, eles não sentem nenhum tipo de incômodo, né? Ficar sentado no chão e tudo mais. É porque eles acostumam desde pequeno, né? Então, a junta deles, eles têm já isso na cultura, então para eles é muito mais fácil. Pra gente que é estrangeiro, não tem costume de sentar no chão, realmente é muito ruim, passar muito tempo, começa a doer a costa, o joelho, começa a adormecer o pé e tudo mais. É um incômodo, assim, muito, muito mesmo. A gente, inclusive, que mora aqui no Japão, vai nesse restaurante, a gente prefere sentar na cadeira, né? Porque ficar sentado no chão não dá, não. Então, esse é o porquê da cultura de sentar no chão aqui no Japão. Então, espero que você tenha entendido, espero que vocês tenham gostado também. Se você tem alguma dúvida, mais dúvidas sobre o Japão, deixa nos comentários aí. Se você não deixou o like, deixa o like para fortalecer o canal aí. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você está gostando do canal e ele começa a distribuir melhor os meus vídeos aí e ajuda o canal a crescer aí, beleza? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!